Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim continuar, né, o meu testemunho. Então, depois do último vídeo sobre como ele preparou a minha faculdade, que ele reacendeu essa vontade de viver em mim através dessa faculdade, de eu ter conseguido, dessa conquista de uma coisa boa em meio a uma bosta que estava a minha vida. O que aconteceu? Ele partiu agora para providência do conhecimento sobre ele, da intimidade com ele, que até então eu não tinha e não tinha ideia de que eu podia ter. Bom, no início de 2015, minha avó conversando com uma mulher, ela indicou o programa de rádio Evangelizar é Preciso, do padre Reginaldo Manzotti. Minha avó ouviu, amou esse programa e indicou para minha mãe. E aí eu comecei a ouvir nos sábados e eu comecei a ouvir esse programa, entrava por aqui, saía por aqui, sabe? Não... Mas aí, o que aconteceu? Tipo, eu entrava por aqui, saía por aqui. Só que saía daquele jeito, assim, tipo, os testemunhos eram muito edificantes, muito reais. Você percebia na entonação de voz das pessoas, nos detalhes ao contar a história, que era algo real, que era algo verdadeiro, que foi muito intenso, muitos testemunhos fortes e verdadeiros. E eu comecei, peraí. Então, esse Deus é real sim, peraí, eu vejo outra luzinha ali brilhando no fim do túnel. Nem tudo que eu acreditava é mentira. Então esse Deus é real sim. E aí eu comecei, esse professor tá enganado, então não é bem assim que as coisas funcionam, Deus existe sim. E comecei a voltar a crer nesse Deus e tal, mas intimidade, nada. Intimidade, nada, continuei do mesmo jeito, rezando o que o padre mandava e repetindo orações decoradas e tal. Aí começou as aulas. Estudava de manhã, estudava à noite, não tinha tempo de ouvir o programa, só ouvia no sábado. E foi. Assim se passou um semestre da faculdade. Isso em 2015 ainda. Passou-se um semestre e eu continuei lutando. Tipo, eu ainda tava meio que... Me arrumava por obrigação, porque tava indo a lugares. Prudente, a faculdade Prudente é outra coisa, outro nível. O pessoal vai tudo arrumadinho, bonitinho e tal. Principalmente no início da faculdade, né? E aí, pra não me sentir fora do universo, comecei a me arrumar. Tentar me arrumar, porque eu não me arrumava por gosto, por prazer, eu me arrumava por obrigação ainda. Eu ainda estava muito machucada, ferida, ainda estava em depressão, estava começando um processo de recuperação. E aí eu tava lutando no processo de luta ainda, de tentar, do esforço para continuar, para mudar, para transformar minha vida. E aí, nas férias do meio do ano, eu comecei a ouvir todos os dias esse programa. E aí, ele tava numa novena no meio das férias desse ano, em que ele repetia no final da novena todo dia: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E o que aconteceu? Eu era apenas ouvinte, eu só ouvia, lembra que eu falei? No comecinho, entrava por aqui, saía por aqui. Depois os testemunhos começou a entrar e ficar, mas só entrava e ficava. Eu não interagia. Daí o que aconteceu? Ele, por uns 3 dias, ele fez essa novela, fez assim, desse jeito. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. No quarto dia, eu lembro que eu tava lavando louça e só ouvindo: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E esse padre é conhecido pelo jeitão dele, bem peculiar.
Ele grita quando tem que gritar, ele dá bronca quando tem que dar, ele é bem assim. E eu tava lavando louça e quando ele de repente falou: Vai, filha, mexe essa boca, fala também, pede. Como ele só vai atender se você pedir. E na hora eu senti assim muito forte que era comigo. Foi que eu comecei a ter algumas experienciazinhas com ele. E eu senti muito forte que era comigo. E aí eu parei e comecei a repetir. E eu comecei a repetir, tipo assim, Senhor, eu creio, mas aumentar a minha fé. E 4 dias depois, no 7º dia da novena, no 8º dia da novena, eu já tava, mas aumenta a minha fé. Que eu estou ensinando falsamente. Mas na, na realidade estava bem assim mesmo. Daquela pessoa que tava lavando a louça na hora que ele tava fazendo isso, no 8º dia eu tava no pé do rádio, parada, dali bem na frente, bem em pé, falando desse jeito. E a minha fé foi aumentando gradativamente, sabe? Conforme eu fui pedindo, ela foi aumentando mesmo. E eu estava de volta ali acreditando em Deus de novo. Só que o que? Ainda não amava Deus. Karma aí, gente. Karma aí que eu ainda não amava Deus. Eu estava voltando a acreditar e tendo fé nele, só que ainda não amava. Daí, deixa eu ver aqui. Tá. E o que aconteceu? Foi aí que nesse meio tempo aumentou minha fé. No que aumentou minha fé? Pela forma que o padre falava com Deus. Vinha um caso de uma pessoa, ai, meu marido isso, meu filho aquilo. Ele não rezava orações decoradas. Às vezes ele rezava alguma oração decorada, mas a maioria das orações que ele fazia junto com as pessoas eram orações espontâneas. Daí eu fui entendendo e percebendo que eu podia fazer orações espontâneas também. E aí eu comecei a perceber, a entender que a ter uma relação e uma interação com Deus. E aí o que aconteceu é que eu comecei a conversar com Deus. Muito pouco ainda, muito prematuramente, mas eu comecei a fazer minhas orações particulares no momento que ele falava para rezar, que ele falava qual a sua intenção nessa novena. Eu comecei a falar com Deus. No finalzinho das férias do meio do ano, tipo, pra vocês verem que a minha conversão foi tipo, eu fiquei 3 anos me afastando dele, mas pra voltar foi assim, ó, foi tipo muito rápido, foi tudo muito tumultuado. E na questão de 2 meses, minha fé aumentou, eu já aprendi a ter interação com ele, foi uma coisa bem rápida, bem intensa, um período muito movimentado, de uma mudança bem brusca na minha vida e no meu conhecimento das coisas de Deus, enfim. Aí, no final desse ano, foi que ele deu a minha profecia. E aí, essa profecia eu vou contar no próximo vídeo pra ficar tudo bem separadinho, bem certinho. E o vídeo não ficar grande. Então, gente, beijo, até o próximo vídeo. Tchau!